Ah, entra muita gente. Eu gosto. Eu ia botar lá dentro quando a gente fechou, mas rapaz, é tanta coisa, você sozinho. Pra resolver tanto. É outra coisa que eu não gostei da maioridade foi essa. Ou porque não preparou a gente na adolescência, Ah, né? prepara não. Não devia preparar a gente, ó, gente, se A gente nunca tá prepare. preparado, né? É, se prepare, porque mais tarde vocês vão ver o que é bom pra tosse. Então, cirurgia cardíaca não é brincadeira não. Péssima, mas eu tô assim, sabe como? Me adaptando. Se bem que eu acho difícil. Tem gente aqui. Rita Neves, excelente profissional e amigo. É, Rita, manda pra cá. Mas apaixonado, doutor. Em Senhor do Bonfim são 10h55 e a gente manda um abraço, né, para Ângela Conceição, para Rita Neves. Rita, um abração para você. O doutor já está aqui conosco. Se você quiser fazer alguma pergunta, já tenho duas aqui. Liliana Peixinho, um bom dia, Liliana, para você, né? Um bom dia para todos nós. E para o doutor Glaucio, que está aqui conosco. Bom dia, bom dia. Bom dia, doutor Glaucio. Bom dia, Beto, bom dia, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, podendo esclarecer algumas dúvidas sobre cefaleias, dores de cabeça e algias da coluna, né? Sempre que tiver necessidade, estou à disposição. Uhum. Doutor, eu queria saber, desde quando me contaram, né, o doutor Glaucio foi fazer especialidade como doutor, a especialidade sobre a dor, né? Aquilo me chamou a atenção. Eu queria saber, assim, é tudo sobre dor ou tem os locais especializados para que o doutor possa vir a cuidar? Bem, veja bem, a especialização da dor, ela é chamada de algologia. Vem do grego algos, que é dor. Logia é estudo. Então é o estudo da dor. Que tipo de dor? Geralmente as dores crônicas, neuropáticas, ósseas, articulares, degenerativas, neurodegenerativas e às vezes as dores agudas. Então engloba dor em geral, qualquer tipo de dor. Mas na grande maioria são dores crônicas. Essas dores crônicas, elas têm um tempo de surgir ou elas já vêm com cada ser humano, doutor? Veja bem, a dor crônica a gente divide assim, para você caracterizar que ela é aguda, subaguda ou crônica. Aguda até 30 dias, uma dor aguda. Subaguda, de 30 dias a 6 meses. E acima de 6 meses, dor crônica. Já houve uma alteração ou uma lesão neuropática na condução dessa dor. No nervo que conduz essa dor, ele já adoeceu. Então, torna-se crônica. Os tratamentos são diferentes. Certo. E é mais masculina, mais feminina? Existe alguma sexualidade, alguma sexualidade que ela possa vir atingir com mais intensidade, doutor? Sim, com certeza. Na verdade, é assim. Na região que a gente vive, diferente de onde eu fiz a especialização em São Paulo, aqui a gente tem muito trabalho na lavoura. Tanto mulher quanto homem. Não é essa distinção. Esse serviço é de mulher, esse serviço é do homem. A mulher acaba se prejudicando mais porque ela faz o serviço do homem e o serviço da casa, que não deixa de ser pesado, repetitivo, lesivo. Então, na lavoura não tem essa distinção, mas eu percebo que as mulheres sempre sofrem mais por essa dupla jornada de trabalho, fora de casa e dentro de casa. E por ser uma região de poder aquisitivo um pouco baixo, da lavoura, pessoal que faz, por exemplo, movimentos repetitivos, esteira, vassouras, a gente tem uma região produtora de todos esses artigos artesanais e que a gente acaba causando um movimento repetitivo. Então essas mulheres, elas acabam fazendo serviço pesado, masculino
e o doméstico, que é o feminino, então ela acaba numa dupla jornada de trabalho. Não é fácil, né? É uma verdadeira escravidão. E o governo não ajuda. Não ajuda. Eu acho incrível o país que a gente vive, que hoje, notoriamente, os políticos estão brigando pela política e não pela população, né? É incrível isso, Jesus. Com certeza. Doutor, quais são as dores mais comuns? Disparado, dor na coluna e dor de cabeça. Isso a gente pega diariamente. São as hérnias de disco, que a gente, quando pega no início, é mais fácil. Mas geralmente chega pra gente, por ainda não ser uma especialidade tão difundida, tão esclarecida, as pessoas chegam pra gente e perguntam, mas dor, que tipo de dor? Então, às vezes, a falha está até no próprio colega médico, que não indica no início. E aí, essas dores cronificam e ficam mais difíceis de tratar. Mas a dor de coluna disparada, principalmente as hérnias de disco, mais uma vez, serviço braçal, lavoura, mineradora, por exemplo, a Ferbasa, Mineração Caraíba, Pindobaçu também tem mineração. Então, assim, são serviços pesadíssimos. E a lavoura está disparada com as dores. E aí vem as dores neuropáticas. O que é que eu quero dizer com isso? A hérnia de disco, ela passa a causar dor no início aguda. A hérnia está causando a dor. Mas com o passar do tempo, esse nervo que conduz a dor até o cérebro, informando a dor, ele adoece essa transmissão. E aí passa a ter gatilhos, disparos da dor. E mesmo você não trata dessa dor, que é no cérebro. A gente tem que burlar essa sensação. E há medicações para isso e alguns tratamentos. Doutor, quer dizer que é errado quando vamos supor, o clínico, vamos supor, alguém chega lá e detecta que é uma hérnia de disco. Isso. E ele cuida no consultório dele, mas não manda para o médico da dor. A reabilitação. Porque assim, se você trata da dor, aquela medicação vai acabar, mas a dor vai voltar. Enquanto você não reabilitar ele, e é aí onde entra os nossos amigos fisioterapeutas, e é aí onde entra toda a parte da reabilitação, a causa, o motivo causador da dor, você não trata. Então não pode encharcar esse paciente de medicamentos, muito menos anti-inflamatórios. Não há inflamação geralmente nas dores neuropáticas. Ocorre a dor neuropática, a lesão neuropática. Então você tem que tratar a causa da dor. E às vezes a gente não recebe esse paciente logo. Esse paciente chega atrasado para a gente. Então ele já chega com a lesão instalada. Aí é mais complicado, mais trabalhoso e mais dispendioso para o paciente, porque são medicamentos que não são baratos. E às vezes a gente pega paciente com poder aquisitivo baixo e a gente tem que dar um jeito, tem que ajudar. E aí entram as técnicas, os bloqueios, as infiltrações, as punções diagnósticas e as punções terapêuticas. Então tem várias técnicas que você atuando na dor, no motivo da dor, na causa da dor, mas que você não encharca esse paciente de medicação. Porque às vezes enche. Eu estava vendo o caso do. Eu não sei se era da Bruno Ilhéus, ele foi vice-prefeito ou foi prefeito. Eu sei que ele era um grande político daquela região, que ele morreu exatamente com problema de tanto remédio que ele tomou, que atingiu. É o estômago? Estômago, em primeiro lugar, que é quem recebe a medicação. Então ele vai retirar boa parte das medicações anti-inflamatórias, elas tiram aquele muco protetor da mucosa gástrica. Dali ele vai cair na corrente sanguínea, ele vai inibir uma enzima que causa vasoconstricção, ou seja, fecham-se, colabam os vasos dos rins. Então vem a nefropatia causada pela medicação. Ocorre também efeito em quem? Nas coronárias, no coração. Então há um efeito deletério nessas coronárias. Os hepatócitos, que são as células do fígado, também sofrem com essa tomada de anti-inflamatório repetitiva. E a gente sempre deixa claro assim, não trata dor crônica com anti-inflamatório. São outros tratamentos.
E aí a gente pega muito paciente com dor crônica tomando anti-inflamatório. É um perigo. Então, no caso, doutor, é bom que a pessoa, logo quando ela comece a sentir a dor em algum local, né? Ela procura logo um médico. Isso, né? imediatamente. Não façam automedicação. É um perigo. O nome já diz, é droga medicamentosa. Ajuda por um lado, mas pode lhe atrapalhar pelo outro. Então a gente tem que lembrar que tem a dor, mas a gente tem que lembrar que tem um rim, fígado, coração e estômago. Tá ali. Todos eles vão receber drogas, né? isso. E todos vão causar um efeito, dependendo da quantidade de tomada, lógico, e às vezes indiscriminada, às vezes prescrita pelo balconista da farmácia, que é um perigo. A gente tem essa mania mesmo, com certeza. E às vezes a gente vê lesões, consegue reverter, mas causadas pelo excesso da medicação errada. Perigo. A dor, ela nunca fica num local só, né, doutor? Ela vai sempre atingindo outros e outros locais, Isso, né? Geralmente ela começa localizada e logo ela espalha. Quando? Porque tem um componente neuropático, mas tem um componente muscular. E os músculos, eles têm pontos de gatilho. Que são isso? São pontos, gatilho, dispara a dor e você tem a dor local irradiada. Vou salientar aqui um músculo que é muito famoso, glúteo mínimo, glúteo médio, dois músculos dos glúteos. Nós temos 3 glúteos, médio, mínimo e máximo. O mínimo e o médio, eles têm pontos de gatilho que eles simulam identicamente uma hérnia de disco. E aí o paciente, às vezes, ele tem a hérnia, mas a dor não é da hérnia, é do ponto de gatilho do músculo. Que às vezes você faz um agulhamento ali com as agulhinhas de acupuntura e resolve o problema. E aí, muitas das vezes, o clínico trata como a hérnia de disco e não melhora, porque a causa não é da hérnia. Ele tem a hérnia, mas a causa da dor não é da hérnia, é do músculo. Então, a gente inativa o músculo. Isso tudo, lógico, depende de uma longa avaliação, exames palpatórios, e aí a gente vai perguntando se tem dor aqui, se está irradiada, né? E a gente chega a um diagnóstico e o tratamento adequado. Então, doutor, no caso, uma curiosidade minha, no caso, quem vai ao médico da dor, ela tem que ficar, não posso generalizar, mas ela fica um bom tempo, ou existem pessoas que vão 1 ou 2 vezes e por ali para? Geralmente, quando chega pra gente, já chega com a lesão instalada. Eita. Então é como eu brinco com os pacientes, olha, isso aqui é um casamento sem direito a divórcio. A gente vai tratando, a gente fornece o telefone, pode ligar a qualquer hora, porque a gente precisa de dar essa segurança para o paciente. Então a gente, muitas vezes se resolve, faz uma punção, infiltração, um bloqueio, resolveu, acabou. As outras vezes não, você tem que estar de tempos em tempos fazendo novos bloqueios. E a medicação, do jeito que a gente faz a ascensão das doses, a gente faz o retorno, a retirada, o desmame. Isso é lento, é gradativo e vai tendo esses retornos de 30 dias, depois de 90 em 90, 6 meses. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Eu adorei quando o doutor falou sobre a questão de passar o telefone, né, para o cliente, que é um hábito quase que a gente não vê aqui em Senhor do Bonfim, né? E às vezes a gente precisa, por exemplo, eu tenho esse problema cardíaco, eu fiquei gripado, aí fiquei preocupado como procurar um médico para falar sobre. Porque às vezes você tem assim, puxa, eu tive um problema cardíaco, será que eu posso essa medicação para tosse? Será que vai agredir meu coração, minhas coronárias? Eu joguei na loto. Eu joguei na loto, cheguei na Samira me dá o xarope, pelo amor de Deus. Eu fiquei com medo de ver um acesso. Que bom, foi natural na Samira. Foi, porque eu fiquei com medo de ter um acesso de tosse. Ela deve estar nos ouvindo. Né? Aqui eu tenho um recado do Anilton dizendo que o Dr. Glaucio é um anjo enviado por Deus, graças a Deus. Né? Um grande abraço. E falou das dores crônicas, né? Eu tenho mais outras perguntas lá no celular, mas eu vou deixar para depois. A grande pessoa, ele está até com um probleminha, mas se Deus quiser vai ser resolvido. Vai. Né? Ele merece. Doutor, uma coisa que eu gostaria de saber também é sobre essa questão. A dor chega, aí pronto, quer dizer que a maioria das...
tais, por exemplo? Coxa, entre o joelho e o quadril. Você pode ter essa dor, mas aí o paciente apresenta a dor, então você tem que tratar. Tem que retirar aquela dor. É diferente, por isso que a consulta é demorada. Você tem que ouvir, deixar o paciente falar. Depois que ele falar tudo que ele tem para falar, aí você começa a interrogar e a examinar. É uma consulta demorada, às vezes leva 1 hora e meia, porque você tem que fazer todos os testes ortopédicos, todos os testes neurológicos possíveis, plausíveis para aquela situação, lógico, mas que você tem que principalmente ouvir o paciente. O paciente chega muito debilitado de ouvidos. Ele quer ser escutado. Às vezes os familiares não acreditam mais. E quando ele não sabe se expressar, doutor, como é que... Você tem uns artifícios, algumas perguntas que você consegue arrancar muita coisa do paciente. Assim também, como você consegue, no exame pericial, você vê se aquilo é verdade ou mentira. Tem testes ortopédicos, testes neurológicos que o paciente não consegue simular. A gente sabe, ele pode tentar, mas a gente consegue ver se aquilo está verdadeiro ou não. Ele não consegue enganar o médico especialista, porque ele vai estar ali a par de todos aqueles testes possíveis para que você obtenha uma resposta verdadeira. Aqui é a Rita Neves, doutor Glaucio, excelente profissional, excelente amigo e um amor de pessoa. Deus o abençoe. Beijo, Rita. Obrigado, né? A gente fica feliz. Fico feliz. Elogio assim, eu acho que é o melhor pagamento que a gente tem, Beto. Eu acho que a força que nos dá para a gente continuar e estudar diariamente, como a gente estuda diariamente, às vezes cansado, à noite chega, vai abrir um livro para estudar, porque é isso que nos alimenta. É o reconhecimento das pessoas, dos amigos, principalmente. E o médico tem que estar em constante, né? Eu tinha um professor que dizia assim, atualização. Se você parar, o mercado lhe atropela. Porque tem muita coisa, por exemplo, eu acabei minha especialização em 2014, 15, e hoje já tem coisas que a gente não faz mais. Então você tem que estar sempre indo aos congressos. Já colheu, ganhou, né? Pronto. Doutor, uma coisa que eu quero saber também é sobre a questão da união da acupuntura versus né? A acupuntura é uma técnica milenar. Existiam livros escritos em pedra. Ela é muito benéfica, doutor? Demais. É muito benéfica. Demais. Vou dizer aqui para 3 indicações. Dor, depressão e ansiedade. Mas é um efeito maravilhoso. Além da acupuntura, tem a técnica que são com as agulhas de acupuntura, que é a neuromodulação. A gente aplica as agulhas em alguns locais e dá alguns estímulos elétricos naquele músculo, naquele nervo, e a gente causa uma neuromodulação. Modifica o fenômeno da neuroplasticidade. Exemplo, você pega um saco de arroz de plástico, você embola, quando você solta, mais ou menos ele volta ao que estava antes. Então a neuroplasticidade é essa característica que o cérebro tem de emitir ramos de nervos que faz com que aquele cérebro se reorganize. Ele vem bagunçado com a dor crônica, ele vem bagunçado com a depressão causada pela dor crônica. Então a gente causa esse fenômeno da neuroplasticidade. E a acupuntura é muito potente nisso, muito potente. E a eletroacupuntura é um recurso a mais na liberação de citocinas, substâncias no corpo, endógenas, que causam efeitos semelhantes ao da morfina, como por exemplo a endorfina, que é a nossa morfina natural. Então a gente produz ela, e a acupuntura faz com que ela vá lá para cima. Aumente também a serotonina, que é o nosso neurotransmissor do prazer, da felicidade, da saciedade. Você está com sede? Precisa. Isso. Você está com sede, bebeu a água, liberou serotonina. Você está num local com calor, ligou o ar-condicionado, está prazeroso, liberou serotonina. Você está com pessoas que você gosta, ama, está serotonina. Está recebendo uns recados desse, tipo da Rita, a gente se sente bem, está liberando serotonina. Então é o neurotransmissor do prazer. A acupuntura faz a elevação dessa serotonina. Ela está dizendo aqui que Dona Célia Neves manda um beijão. Um beijo. E diz que lhe ama. É um dos meus amores da vida. Cuida dela? Cuido dela e da família. Existe um laço, né? Incrível. Quando temos um médico, forma aquele laço, assim, fica bem família. Isso é tão bom. Muito prazeroso.
muito prazer. É maravilhoso. Doutor, um detalhe sobre a questão da acupuntura e da questão da dor. A acupuntura, no caso, não, me perdi agora. Eu quero saber da acupuntura versus o fumante, porque eu deixei de fumar e